Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo vamos falar sobre quadriláteros, tá? Vamos aos seus elementos. Quadriláteros é todo polígono que contém 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 2 diagonais. Exemplo, um formato, um quadrilátero com 4 lados, seus vértices, seus ângulos e suas diagonais. Vamos falar sobre nomenclaturas. Em relação aos seus lados, nós temos o lado AB, que é o segmento que une os vértices A, B. O lado BC, que é o segmento que une o vértice B com C. O lado CD, que é o segmento que une o vértice C com D. E, por último, o lado DA, que é o segmento que une o vértice D com o A. Seus vértices são as pontinhas do polígono, tá? Os vértices são essas letras A, B, C e D, as letras maiúsculas. Seus ângulos internos, cada ângulo formado por um vértice com acento circunflexo em cima, que é esse chapéuzinho. Então, a gente tem um ângulo A, B, C, D ou em letras minúsculas, tá? Suas diagonais. Eu tenho a minha diagonal que une o vértice A com C e a minha diagonal que une o vértice B com D, tá? Traçadas e as nomenclaturas. Esses são os elementos que temos num quadrilátero. E aí, na classificação, a gente divide ele em dois tipos. Nós vamos ter os paralelogramos e nós vamos ter os trapézios, tá? O que são os paralelogramos? Paralelogramos são os quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos, tá bom? Exemplo, aqui eu tenho um paralelogramo com vértice ABCD, aonde eu digo que o lado AB está paralelo ao lado DC. Colocando isso em símbolo, são essas duas barrinhas aqui, ó, na diagonal, traçadas, uma ao lado da outra. Então, aqui eu digo também que o lado AD está paralelo ao BC, dessa forma, tá bom? Então, ó, AB com DC e BC com AD. São paralelos, dois lados paralelos, tá? Esse é o paralelogramo. Alguns paralelogramos recebem um nome especial, tá? Temos o retângulo, o losango e o quadrado. Retângulo, vamos falar do retângulo. Retângulo é o quadrilátero que possui 4 ângulos retos, ou seja, 90 graus, e os lados paralelos iguais, ou seja, tem a mesma medida. Ele pode estar assim, ó, na horizontal ou na vertical. Então, eu tenho que os lados paralelos são esses dois, tá? E esses dois aqui, os dois pares paralelos. Os ângulos retos de 90 graus. E aí eu tenho que os lados paralelos possuem a mesma medida, tá? Aqui, mesma coisa, ângulos retos, lados paralelos e mesma medida aos seus lados paralelos, tá bom? Esse é o retângulo. Próximo quadrilátero, que é um paralelogramo, é o losango. O losango, ele tem 4 lados com a mesma medida, tá? Os ângulos internos podem ser diferentes de 90 graus. E aí, quando a gente traça a diagonal, nós temos formado, então, uma diagonal maior e uma diagonal menor, como está ilustrado na figura, tá? Aqui o quadrado, eu tenho 4 lados iguais e 4 ângulos retos de 90 graus também. Então, aqui, ó, ilustrado, eu tenho um quadrado, todos os lados iguais, os lados paralelos e os ângulos iguais aos 90 graus, tá? Esses são os paralelogramos especiais. E aí, a outra parte dos quadriláteros são os trapézios, que contém apenas um par de lado paralelo, que a gente chama de bases. Aqui eu ilustrei um quadrilátero ABCD, onde os lados paralelos são os lados BC com AD, tá? Então, ó, BC está paralelo ao lado AD. E aí a gente chama esses lados paralelos de bases. E aí vamos ter base menor e base maior.
A base menor é o segmento BC e a base maior é o segmento AD, ok? E aí os vértices ABCD com seus ângulos internos. Essa é a diferença de trapézios com paralelogramos, tá? É a quantidade de lados paralelos. Aqui, ó, vejam que se nós dessemos continuidade aos lados não paralelos, em algum momento eles vão se cruzar, tá? Por isso que eles não são paralelos. E aí vamos às propriedades. Eu tenho uma propriedade que fala sobre os ângulos internos de um quadrilátero. A sua soma vai resultar em 360 graus. Lembra lá do triângulo que a soma resulta em 180? Agora, num quadrilátero, vai resultar em 360 graus, ok? Então, aqui, ó, exemplo, eu tenho um quadrilátero qualquer com seus ângulos internos igual a x, 123, 70 e 92 graus. Quando eu quero calcular o valor de x, eu utilizo essa minha propriedade. Eu vou somar todos os ângulos e vou igualar a 360 graus, tá? Resolvo a soma, passo subtraindo e fica 75 graus o meu valor do x, que é o meu quarto ângulo interno. Agora vamos falar das áreas dos quadriláteros. Eu trouxe aqui as fórmulas do cálculo da área de cada quadrilátero. Primeiro vamos falar do quadrado, que são todos os lados iguais. Para a gente calcular a sua área, é só a gente multiplicar lado vezes lado, que é a mesma coisa do que lado ao quadrado, tá? E aí a gente chama de L ao quadrado. Daí eu tenho um quadrado que mede 3 centímetros. Então, eu vou fazer A igual a 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, que é 9 centímetros quadrados. Tranquilo. Agora, o retângulo. O retângulo, o cálculo da sua área vai ser a partir do produto entre a base vezes a altura, que a gente chama de B vezes H. A base é o segmento na horizontal, que é 4 centímetros. A altura é o segmento na vertical, que são 3 centímetros. Logo, vai ser 4 vezes 3, que são 12 centímetros quadrados. Agora, do losango. O losango, ele tem o produto da sua diagonal maior com sua diagonal menor dividido por 2, tá? Aí a gente chama de D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. Daí a gente faz o produto 10 vezes 4 dividido por 2. 10 vezes 4 é 40, dividido por 2 é 20, que aí fica centímetros quadrados. E aí, passando para o paralelogramo, quando ele está oblíquo, que é tortinho, que a gente chama de polígono oblíquo, tá? O cálculo da área vai ser o produto da base pela altura, tá bom? Que aí vai ser B vezes H. Então, a base é o que está na horizontal, que mede 3 centímetros, e a altura é o segmento que está na vertical, tá? Tudo que está de cima para baixo. No caso, são 2 centímetros. Então, o produto vai ser 3 vezes 2, que dá 6. No caso, 6 centímetros quadrados, tá? Aí, agora, vamos para o trapézio. O cálculo da área do trapézio, a gente utiliza as suas bases e a altura, tá? Então, a gente vai fazer o produto da base maior, vai fazer o produto da soma das suas bases pela altura dividido para 2. Ou seja, vai ser base maior mais sua base menor vezes a altura dividido para 2. Aí fica B maiúsculo mais B minúsculo vezes H dividido por 2. Substituindo, eu tenho base maior, são 8 centímetros. Base menor são 2 centímetros. Então, fica 8 mais 2, vezes a altura, que é esse segmento que está na vertical, 4 centímetros dividido para 2. Daí, temos 8 mais 2 é 10, vezes 4, 40. Dividido por 2 dá 20 centímetros quadrados. E aí, a gente encerra, então, tudo o que a gente pode dizer dos quadriláteros, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e tchauzinho!